que lhe cabia da fazenda, ele arruma tudo que tinha e parte para uma terra longínqua, uma terra distante. Eu vou resumir, para que não se prolongue muito nesta palavra. A Bíblia diz que esse jovem, partindo para uma terra distante, agora ele gastou tudo que tinha, desperdiçando, de maneira que ele agora não lhe restava mais nem um pouquinho da sua parte da fazenda, porque agora ele desperdiçou tudo. E a Bíblia diz que após esse episódio, foi grande o desespero daquele jovem. Naquela época, cuidar de porcos era uma desonra para qualquer pessoa. Naquela época, cuidar de porcos, até porque os porcos eram vistos pelos judeus como os animais imundos, impuros, como estava escrito na lei de Moisés. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele passa por uma situação tão difícil na sua trajetória que agora ele procura um trabalho, e o trabalho que encontra era cuidar de porcos. A Bíblia diz que ele estava num estado de fome tão terrível que ele desejava comer das bolotas que caíam da boca dos porcos, ou seja, o resto de comida, aquela espuma que caía da boca dos porcos, ele desejava comer, de tão grande que era a fome que ele estava passando no momento. E enquanto isso, queridos, o pai estava à espera do filho na sua casa. Desde quando aquele filho sai, ele fica à espera do seu filho. Algo muito interessante que eu observo nesse texto, diferente da ovelha perdida, aqui a Bíblia nos mostra que o pai deixa o filho à vontade, ele não vai atrás do filho implorando para que o filho volte para casa. Mesmo o pai tendo a razão, ele espera que o filho, ele se toque, ele caia em si na situação que ele estava vivendo e retornasse para a casa do pai. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele filho, ele chega num estado tão terrível, tão difícil, que agora ele estava desejando voltar à casa do pai, não para ser tratado como filho, mas para ser tratado como um dos empregados. É tanto que quando o filho retorna para casa e encontra-se com o pai, ele diz: pai, pequei contra o céu, faz agora, e contra o Senhor agora, faz agora de mim como um dos teus empregados, trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Mas a Bíblia diz, naquele momento, queridos irmãos, nós vemos que aquele pai não lançou em rosto o pecado, não lançou em rosto o erro do filho, mas ele o abraçou, perdoou, deu vestes novas e fez uma grande festa pelo retorno daquele filho. Aleluia! Queridos irmãos, esse pai representa o Senhor Jesus Cristo, e o filho representa aquelas pessoas que estão distantes da sua presença, aquelas pessoas que se afastaram de Deus. Aquele pai, ele, assim como ele não forçou o filho a ficar em casa, o Senhor Jesus também não força ninguém a permanecer na sua casa, na sua presença, porque ele sabe que desde o dia em que você saiu, desde o dia em que você se colocou distante da presença dele,
Ele saberia os caminhos, ele sabia os caminhos que você iria traçar. E que uma noite como esta, uma noite fria, você ouviria uma palavra vinda da parte dele dizendo: filho, é momento, é tempo de voltar para casa. O pai te espera de braços abertos. E assim como aquele pai, ele não lançou em rosto o pecado